Irmão Urso é uma animação da Disney lançada em 2003 que conta a história do Kenai, um jovem que está prestes a atingir a idade adulta, mas que ainda não se porta como um. O filme fala exatamente sobre essa questão de amadurecer, se tornar adulto e crescer como pessoa. E sim, esse é um tema que a gente já viu ser abordado muitas vezes, mas a gente vai continuar a ver, porque não é um tema que define se o filme vai ser bom ou ruim, mas sim o jeito que ele vai ser abordado. E nesse ponto eu acho que Irmão Urso faz um lindo trabalho. O filme começa nos apresentando o Kenai, o caçula de 3 irmãos. Seu irmão mais velho é o Sitka e o do meio é o Denari. Começando pelo Sitka, ele desde o começo já se demonstra o mais maduro dentre os 3. Ele é gentil, calmo e paciente, e assim como seu totem de águia bem o descreve, ele é o guia, sendo essa figura de exemplo para os irmãos, que o respeitam, amam e desejam ser fortes como ele. O Denari, que é o irmão do meio, mesmo já tendo atingido a idade para ser considerado um adulto, ainda tem muito a aprender. Ele deseja ser essa figura de exemplo que o Sitka é, mas ele ainda age muitas vezes de maneira precipitada, e por gostar de provocar os outros, acaba gerando intrigas bobas que fazem até o Kenai duvidar do totem dele, o lobo que representa a sabedoria. Agora, chegando no Kenai, ele é claramente o mais imaturo, e por ser o caçula ele acaba jogando em si próprio esse peso de ser como os irmãos. O Kenai é infantil, rabugento e estressado. Ele é um jovem que está prestes a se tornar adulto aos olhos da sociedade, mas que ainda não compreende o que isso significa. Para ele, esse é apenas o momento em que ele passará pela cerimônia do seu povo, ganhará um totem que ele espera que seja um que o defina como alguém corajoso ou forte, e que assim ele passará a ser respeitado e visto como seus irmãos são. Porém, se tornar um adulto é mais do que atingir uma idade ou passar por uma cerimônia, e isso é algo que ele ainda iria descobrir. Depois de ganhar o totem do urso, que representa o amor, o Kenai se vê completamente desiludido e revoltado. Além de não ter conseguido um totem que ele esperava e não estar sendo visto como a figura forte que ele desejava, ele ainda tem que aguentar o Denari fazendo brincadeiras com o fato dele ter o totem do amor, e tudo isso só o deixa mais irritado. O Sitka então vai conversar com o Kenai, o dizendo para ser mais paciente, mais calmo e tentando fazer entender que não é porque ele tem um totem de amor que ele é pior ou mais fraco que alguém. Ele só ainda não compreende o significado dele e o motivo pelo qual ele ganhou esse totem. Só que é aí então que um problema surge. A cesta de peixes que o Kenai tinha amarrado acabou se soltando e sendo levada por um urso. Então, agindo impulsivamente, movido pela raiva e pela culpa que o Denari estava jogando nele, sem pensar, o Kenai parte em busca da cesta para poder resolver o seu problema. Só que naquele momento, cheio de raiva e ódio, ele fica cego, e nada de bom pode vir disso. Depois de encontrar a cesta destruída, o Kenai começa a gritar e jogar as coisas, descontando a sua raiva. Só que nisso ele acaba chamando a atenção do urso em sua direção. Então quando ele realmente vai parar para pensar, já era tarde demais para evitar algum conflito. O Sitka e o Denari, que estavam procurando o Kenai, ouvem toda essa gritaria e barulho e partem em busca de salvar o irmão deles. Todos eles vão correndo e lutando contra o urso até chegarem num pico de gelo. Lá o Denari acaba caindo em um buraco e por pouco é pego pelo Kenai, enquanto o Sitka tenta segurar o urso. Só que no meio da briga e com a preocupação com os irmãos, o Sitka acaba sendo derrubado. E então, ao ver o urso indo em direção aos seus irmãos mais novos, ele não enxerga outra escolha. O Sitka afunda sua lança no gelo e cai penhasco abaixo com o urso, sacrificando para que seus irmãos pudessem sair vivos. Numa tentativa desesperada após verem o urso fugir, o Kenai e o Denari procuram o Sitka no meio do gelo e da água, mas tudo que eles encontram são pedaços de suas roupas, lança e o seu totem. Já era tarde demais para o seu irmão. O Sitka havia partido. Com a morte do irmão, o Kenai passa a sentir ainda mais ódio e esconde todo o seu sofrimento e angústia atrás dessa raiva e busca pelo urso que ele culpa pela morte do seu irmão. Já o Denari tenta começar a ser mais paciente e pensar mais antes de agir. Ele tenta seguir seu totem da sabedoria e conversar com o Kenai, dizendo que não é certo ir atrás do urso e que ele não é o motivo da morte do Sitka, que o matar não fará as coisas melhores. Mas o Kenai ignora tudo isso e renega o seu totem, ignorando completamente o amor que deveria mover as suas ações. Então, novamente cego pela raiva, o Kenai parte em busca do urso, enquanto o Denari o procura para tentar impedir o irmão de cometer mais erros e de se machucar. Porém, o Denari não o encontra a tempo. Então o Kenai luta novamente contra o urso, e numa cena muito forte, ele o mata. Ele conclui a sua vingança, mas isso só o deixa mais perdido do que ele já estava. Após matar o urso, o Kenai começa a ver luzes surgirem dos céus, e se assusta. Ele pega sua lança, assim como tinha feito antes quando foi atrás do urso, como se isso pudesse resolver algum problema. Ele vai andando até o centro e toca aquele feixe com a lança,
fazendo explodir uma imensidão de luzes e enxergando todos esses espíritos na forma de animais, até que um deles se aproxima. A águia se transforma na sua frente em seu irmão, assim como seu totem bem representava. Porém, ao olhar o rosto do seu irmão, o Kenai não vê felicidade por Sitka estar o vendo novamente, e sim um olhar de desaprovação e decepção pelo que o Kenai havia acabado de fazer. Ele havia tirado a vida de um urso que apenas tinha ido atrás de comida desde o início e que não tinha ferido ninguém até ser atacado. O Kenai não tinha amadurecido e aprendido com seus erros. Ele abandonou o amor e deixou a raiva e a vingança dominarem ele, e por isso ele havia de ser punido pelos espíritos, para que pudesse aprender com seus erros. Então ele é carregado até os céus pelo seu irmão e ironicamente é transformado no animal que ele tinha julgado, culpado e acabado de tirar a vida. Kenai agora é um urso. Depois de ter ouvido todo aquele barulho, o Denari, que estava tentando escalar a montanha, finalmente consegue chegar ao topo onde ele tinha escutado os gritos do Kenai. Mas ao chegar lá, ele vê assim como antes apenas peças de roupa e a lança de seu irmão na frente de um urso. Ele se assusta e então Kenai, ainda confuso, tenta ficar de pé, cai da montanha e é levado embora pelo rio, enquanto lá em cima o Denari se vê perdido em seus pensamentos. Ele já havia perdido Sitka, e agora na sua cabeça, pela situação que ele tinha acabado de encontrar, ele tinha perdido também seu irmão caçula. Ele não o protegeu assim como Sitka fez, e o deixou ser morto. Ele havia tentado agir pela sabedoria com Kenai, mas tinha falhado, e então sozinho e perdido, quem se entrega à vingança dessa vez é ele, que se vê determinado a matar o urso que teria tirado a vida de seus dois irmãos. Depois de acordar com a Tanana cuidando dele, o Kenai, ainda retomando a consciência, tenta falar pra ela o que aconteceu com ele, até que a resposta dela o choca. Eu não falo a língua dos ursos. Kenai, ao olhar seu reflexo na água, percebe que virou um urso, então sem entender o que tá acontecendo, fica ali ouvindo a Tanana falar que isso deve ter sido coisa do Sitka. Ele deve ter feito isso para que o Kenai enxergasse melhor as coisas e entendesse algo que ele não compreendia antes. Ela fala que se ele quer voltar a ser como antes, ele deve chegar à montanha onde as luzes tocam o chão e reencontrar o seu irmão. Porém, sozinho ali, perdido e sem entender nada, o Kenai começa a perceber que encontrar o caminho até a montanha vai ser mais difícil do que ele esperava. Andando pela floresta, ele encontra o Hutch e o Tuk, dois alces com personalidades incríveis e muito engraçadas. Depois de falar com eles, o Kenai desiste de tentar descobrir algo porque eles ficam zoando com a cara dele e não entendem o que o Kenai quer dizer com o Eu sou um homem. Como é que é? Ele decide ir embora pelo caminho que eles disseram pra ele não seguir, mas que não lembravam o porquê. E então Kenai acaba preso numa armadilha, até o outro grande personagem do filme aparecer. O Koda, um urso criança que estava se escondendo de caçadores no meio de umas pedras que tinham ali, ao ver outro da sua espécie, pergunta: Tem algum caçador por aí? Não. Legal! O Koda, com seu jeito todo carismático, já sai rindo porque o Kenai não tinha visto a armadilha e começa a falar da sua história, que ele veio de muito longe e que ele sabe como escapar dessas coisas. Então, no seu jeito bem desengonçado, ele vai acertando o Kenai tentando soltar ele. Mas agindo com arrogância, o Kenai fala que não precisa de ajuda e que consegue sair dali sozinho. Então, nessa cena, com o Kenai tentando alcançar o galho para se soltar e com o Koda deitadão ali só assistindo a situação, zoando e comendo umas frutinhas, a gente começa a ser apresentado ao jeito que essa relação dos dois vai funcionar. Depois de não conseguir se soltar, o Kenai faz um acordo com o Koda. Se o Koda soltar ele da árvore, eles vão ir juntos até a tal corrida do salmão que o Koda tinha falado. Só que o problema é que logo que isso acontece, o Koda sente um cheiro estranho e grita pro Kenai correr enquanto ele vai se esconder. Mas o Kenai, debochado do jeito que é, fica feliz quando o Koda vai embora até começar a ouvir uns sons e sentir um cheiro estranho. Quando o Kenai percebe quem é que estava se aproximando, ele fica feliz. Era Denari, seu irmão que estava vindo, mas o que o Kenai não percebia era que o seu irmão não o reconhecia. O Denari não fazia ideia de que o Kenai tinha sido transformado em urso, e tudo o que ele estava pensando era em vingar os seus irmãos. Então, ao perceber as intenções dele, o Kenai corre desesperado. Ele foge enquanto é perseguido pelo Denari, que o tenta acertar com a lança. Até que depois de um tempo, o Kenai alcança uma caverna de gelo e se esconde. Lá ele encontra o Koda, que também estava se escondendo ali, e então ao ouvir os passos do seu irmão, o Kenai tapa a boca do Koda para que o Denari não ouvisse sua respiração, e fica ali escondido, até perceber que ele tinha ido embora e que agora ele poderia parar para refletir. Por que quer me matar? Pro Koda, aquele era só mais um caçador mau que havia tentado pegar ele, mas pro Kenai aquilo foi diferente. Afinal, era o seu irmão ali que quase o havia matado. Foi o olhar de ódio do Denari que ele tinha acabado de ver, e toda essa raiva que o Kenai tinha visto era contra ele. Só que logo essa angústia sai da cabeça dele por um momento, porque mesmo depois de toda essa situação, o Koda não se deixou abalar.
e já estava de volta a todo vapor com suas histórias e brincadeiras que o Kenai não suporta. Então, ele fala que não vai ir com o Koda até a corrida do salmão, porque as coisas mudaram. E por conta disso, Koda se vê necessitado de contar sua história, sem esconder o ponto que ele não tinha falado ainda. Nesse momento, Koda conta que ele acabou se separando da sua mãe, se perdendo dela, e que com esse caçador lá fora seria melhor eles ficarem juntos. Ele fala por Kenai que seria bom ele ir até a corrida, porque teriam vários ursos lá, muitos peixes e que todas as noites eles veriam as luzes tocando a montanha. E é exatamente esse pedaço que faz o Kenai mudar de ideia. Ele continua a agir de maneira egoísta e arrogante, escolhendo ir junto com o Koda apenas porque ele poderia o levar no lugar que ele queria ir, simplesmente ignorando o fato de que o Koda estava sozinho e havia se perdido da sua mãe. Mas a inocência do Koda não faz ver esse lado do Kenai, e ele fica empolgado porque terá companhia, e diz que a jornada até lá será muito legal. A partir daí, eles seguem sua jornada até a corrida, passando por vários lugares e tendo sempre o Kenai ranzinhos enquanto o Koda tá todo animado e brincando. É nesse meio tempo que aquela famosa cena acontece também. O Koda fala que vai contar uma outra história e sem paciência pra mais nenhuma o Kenai fala pra ele não contar. Então o Koda concorda. E ele fala: Tá bem. Então eu vou cantar. E assim a música começa. A relação entre o Koda e o Kenai é um dos trunfos desse filme, porque o jeito que os dois se completam é maravilhoso. Toda essa energia e felicidade, risadas e brincadeiras do Koda vão de encontro a essa parede de emoções que tá o Kenai, mas ao invés de atrito com esse encontro, o jeito do Koda de alguma maneira vai amolecendo essa rigidez do Kenai, e então de maneira muito bonita e divertida, os dois vão se complementando nesse caminho que eles têm que seguir. Porque por mais que o Kenai tente e queira, o Koda não deixa ele quieto, e aos poucos a gente vai vendo ele perder essa pose de bravo e durão, deixando escapar risadas e se divertindo com tudo aquilo. Depois de tudo isso, o Kenai e o Koda acabam encontrando o Ruth e o Tuki e seguem indo rumo à corrida do salmão. É então, quando eles estão viajando em cima dos mamutes, que eles têm uma conversa onde o Kenai finalmente abre o seu coração e conta parte da sua história pela primeira vez pro Koda. O Koda estava falando sobre as luzes no céu e os espíritos ancestrais, e então o Kenai fala que o seu irmão também é um espírito, que ele havia sido morto por um monstro, e se não fosse o Sitka, ele não estaria ali. Koda, com toda a sua inocência ao ouvir isso, responde: Valeu, Sitka. Se não fosse você, eu nunca teria conhecido o Kenai. E nesse momento, vendo a cara do Kenai, nós percebemos que essas palavras o tocaram de alguma maneira. Então, com a câmera se distanciando, nós vemos também uma águia no topo de uma árvore que os observava. O Sitka estava ali vendo esse momento. Ele nunca havia abandonado seu irmão e continuava a tentar o guiar de lá de cima a um caminho melhor. Pouco tempo depois, uma cena muito importante acontece. O Kenai e o Koda estão andando pela encosta de uma montanha e eles encontram algumas pinturas rupestres nas paredes, sendo uma delas a de um homem em conflito com um urso. Nesse momento, um paralelo é traçado com o que o Kenai havia dito pro Koda mais cedo. O que aconteceu com ele? Ele foi morto por um urso. Por um monstro. E nesse momento, ao ver aquele homem com a lança, o Koda fala: Olha só, esses monstros são de assustar. Principalmente com essas lanças. E é aí que o Kenai abre os olhos e começa a perceber o que ele tinha feito. Assim como ele enxergava no urso a figura de um monstro, Koda via os caçadores da mesma maneira. Porém, enquanto o Kenai projetava sua raiva e culpa nessa figura, o Koda projetava apenas o seu medo. Nesse momento, o Kenai começa a entender o porquê o Sitka estava decepcionado com ele, e por que tudo isso estava acontecendo. Kenai finalmente estava começando a aprender com a sua jornada e a demonstrar mudança, como por exemplo em uma cena mais pra frente em que o Koda se esconde e o Kenai pensa que algo aconteceu com ele, se demonstrando claramente preocupado com o bem-estar do Koda, apesar de depois de encontrá-lo voltar sua pose de bravo para ele não perceber. É nesse lugar também que eles reencontram Denari, que está claramente sendo afetado por tudo o que aconteceu e pela sua busca por vingança. A gente pode até perceber na aparência dele como ele vem mudando. Agora ele parece muito mais com como o Kenai era quando estava perdido em sua vingança também, tendo sua feição cheia de raiva e pelos faciais mostrando que ele está tão cego pela vingança que nem se preocupa mais com a sua aparência como antes. Tudo que ele quer é ver o urso morto. Mas dessa vez as coisas acontecem de maneira diferente. Ao invés de só correr de medo, o Kenai confronta o seu irmão, ganhando tempo pro Koda correr e depois o protegendo e carregando. Depois de conseguir chegar ao outro lado do lugar, o Koda quer muito correr porque ele tá com medo, mas nesse momento o Kenai para e fica olhando pro seu irmão.
Tudo que ele enxerga é ele mesmo, e ele sente pena. Porque nesse momento ele vê que o Denari tá tão perdido quanto ele tava quando foi atrás do urso, sendo motivado pela raiva, jogando pedras assim como ele fez e sofrendo internamente, transformando o urso no monstro da sua história. Então, depois de conseguirem fugir, o Koda pergunta: Por que eles odeiam a gente, Kenai? E o Kenai não consegue responder direito, demonstrando esse seu conflito interno que estava acontecendo. O Kenai tenta culpar os ursos, mas as respostas do Koda só o fazem perceber o quanto ele estava errado. Afinal de contas, é como o Koda fala. Mas Kenai, ele atacou a gente. Assim como tinha sido o Kenai que tinha ido atacar aquele urso antes. E então eles chegam à corrida do salmão. O Kenai fica super assustado e com dificuldade para se enturmar com todos aqueles ursos de começo, enquanto o Koda, que já conhecia vários deles, está se sentindo muito bem e procurando a sua mãe. Ô Tag, você viu minha mãe por aí? Não, pra falar a verdade, ainda não, Koda. Depois disso, o Kenai tenta falar pro Koda que vai embora e que não deve voltar mais. Só que ele é interrompido pelos outros ursos e acaba sendo obrigado a ter que ficar mais um pouco. E novamente um lindo momento musical acontece. Andando por ali enquanto a música de fundo e a animação nos mostram um pouco da vida dos ursos naquele lugar, o Kenai começa a inesperadamente se divertir. Para ele tudo ali era estranho e diferente, mas também novo e aconchegante de alguma maneira. A união dos ursos e o modo de viver simples e divertido deles, junto com o jeito do Koda, vai estranhamente o fazendo se sentir bem. Tudo aquilo ali era diferente, mas não para um lado ruim. E o Kenai estava adorando encontrar todos esses ursos que não eram só como uma grande família, mas como grandes irmãos. Para esse momento, eu acho muito importante falar da música do filme. Toda a trilha sonora do Phil Collins é incrível, e a desse momento se complementa muito bem com o que está acontecendo e sendo mostrado. Este lugar que eu encontrei me traz tanta paz, é tão bonito, e eu nunca vi um paraíso assim. Quando eu penso como caminhei, nem creio, e ainda assim sinto no meu coração que posso ser mais um irmão. E é exatamente assim que o Kenai está se sentindo. E apesar de ter perdido alguém querido, ele ainda tem e poderia ter mais um irmão. Então, quando o dia está acabando, os ursos se reúnem para contar histórias sobre o que eles aprenderam nesse ano. Eles jogam um pedaço de peixe e quem pegar tem que contar a sua história. O Kenai acaba pegando o peixe, então ele fala que esse ano ele fez a mais longa, difícil e cansativa viagem da vida dele, com um molequinho muito implicante que ele conheceu. E então, quando o Koda olha, ele fala: Igual a todo irmão caçula. Essa é a primeira vez que o Kenai se refere ao Koda como um irmão, mesmo que com um tom de brincadeira. O Kenai se enxerga no Koda e se importa com ele, algo que ele aprendeu a fazer durante a sua jornada e que agora ele não consegue ignorar. Depois de falar, o Kenai então joga o peixe pro Koda, que estava querendo contar a sua história há um tempo, e ele fala: Esse ano eu vi minha mãe lutar em desvantagem numa batalha de vida ou morte contra a criatura mais terrível da face da Terra. Tá, quem é agora? E então, enquanto o Koda conta a história de como sua mãe bravamente lutou contra os monstros e o protegeu, gritando com eles para irem embora, correndo para longe dele para que os caçadores não o vissem, e então que depois ela caiu de uma geleira e conseguiu fugir, e agora devia estar indo para lá, o Kenai vai percebendo o que ele fez, e que o urso que ele tirou a vida era na verdade a mãe do Koda. Ele havia perdido seu irmão porque estava cego pelo seu ódio e raiva, e tinha tirado a vida da mãe do Koda pelo mesmo motivo. O Kenai fica completamente transtornado ao perceber tudo isso, e corre dali, perdido e arrependido, sem saber o que fazer e como voltar a encarar o Koda e contar pra ele que a sua mãe não ia chegar. Ele passa o dia sozinho na encosta da montanha, até que o Koda o encontra e inocentemente vem falar com ele, brincando e tentando entender o que aconteceu. Então, Kenai fala que tem uma história pra contar pra ele. E é sobre o quê? Bom, é sobre um homem. E também sobre um urso. Mas, principalmente é sobre um monstro. Com a música crescendo até que não se possa mais escutar a fala do Kenai, nós o vemos contando tudo o que aconteceu. Sua mãe não vai chegar. E o medo e a tristeza do Koda, junto à música de fundo, fazem eu me emocionar toda vez que eu vejo essa cena. E acho que melhor do que eu tentar descrever aqui toda a carga emocional desse momento, seria bom também citar a letra da música de fundo, que exemplifica perfeitamente tudo o que estava acontecendo. Meu irmão, magoei você. Você em mim acreditou, e eu magoei você. Por tudo aquilo que escondi, a culpa não tem fim. Eu imploro a alguém que, por favor, afaste a dor de mim.
Naquele momento, se o Kenai pudesse voltar atrás, ele voltaria. Se ele pudesse mudar tudo ou de alguma maneira trazer a mãe do Koda de volta, tenho certeza que ele faria, mesmo que isso custasse a sua vida. Toda a dor que ele causou foi porque ele não soube lidar com a própria dor antes. E agora ele não sabe como encarar o fato de que o Koda tá sofrendo e o motivo é culpa dele, que ele tinha causado tudo aquilo com as próprias mãos. Mas uma coisa ele sabe, ele não pode ignorar tudo como ele fez antes e se fechar as coisas à sua volta. O Koda agora tá sozinho e por conta disso ele o procura e busca de alguma maneira o seu perdão. Mas o Koda ainda não estava pronto para encarar também. Depois disso, nós vemos o Denari sozinho na neve, perdido e se questionando. Me desculpe, Kenai. Eu já não sei mais o que estou fazendo aqui. Até que a mesma águia que antes pairava sobre o Kenai, agora aparece do lado dele. O Sitka estava ali com ele também, e o estava guiando para algum lugar. Com isso, o Denari pega a lança com o totem do Kenai e parte para o que ele acredita ser o caminho da sua vingança. Após ter partido até a montanha, o Kenai vê a sombra de uma águia. Ele sabe que o Sitka tá ali, mas ele acaba dando de cara com o Denari, e então o embate começa. O Denari tá completamente dominado pelo ódio e parte pra cima do Kenai, enquanto ele tenta evitar de qualquer maneira um conflito com seu irmão e pede para que o Sitka o transforme de volta rápido, para que tudo se resolva, porque ele não quer causar mal ao seu irmão. E com isso os dois acabam caindo de parte da montanha no meio da briga. Nesse momento, o Denari se levanta e se prepara para matar o Kenai, e assim como seu irmão se entregar à vingança. Mas então o Koda surge e pula por cima dele, o empurrando. Apesar de tudo o que havia acontecido, o Koda não podia deixar o Kenai sozinho, e o Kenai não podia abandonar o Koda. Então no momento em que o Denari alcança a lança de volta, o Kenai pula na frente para proteger o Koda, e tudo que nós ouvimos é um grito, assim como quando o Kenai matou o urso antes. Naquele momento, o Kenai abriu mão de tudo. Ele pulou na frente da lança e se sacrificou para que o Koda pudesse ficar bem. Então por isso o Sitka o protegeu. Naquele momento ele havia concluído a sua jornada e havia aprendido com tudo que passou. Naquele momento o Kenai se tornou um homem, e seguiu assim como o seu totem representava. Ele abdicou de tudo para proteger o Koda, por amor. Então agora sim ele poderia voltar a ser homem. Após trazer o Kenai de volta, o Sitka se transforma também, e vai até o Denari. Segura a lança e pega de volta o totem do Kenai. Mesmo sem falar uma palavra para eles, ele deixa claro que a luta acabou. O Denari entende que a vingança não era o caminho a se seguir, e o Kenai retoma o seu totem, porque agora ele compreende o seu significado. Então o Kenai vai até o Koda, que ainda está um pouco assustado, mas que entende quem é aquele homem, e o abraça, porque ele tinha medo de perder o seu irmão, assim como o Kenai teve quando pulou na frente daquela lança. O Kenai olha para o seu totem e para o Koda, e ele entende que não pode deixá-lo sozinho, mas também não quer deixar o Denari, porque ele sabe de toda a dor que causou. E ao ver isso, o Denari fala: Eu acho que de urso ele é mais interessante. Ele sabe que o lugar do Kenai agora é com o Koda, mas ele também sabe que... Não importa o que você escolha, vai ser sempre o meu irmãozinho caçula. E o Sitka sorri, porque ele sabe que agora sim os seus irmãozinhos vão ficar bem. Os três se abraçam enquanto o Koda reencontra sua mãe como espírito e dá a ela também um abraço de saudade. Então, depois disso, ela e o Sitka partem, pois ali não é mais o lugar deles. Com o Koda, Kenai e Denari juntos ali, o filme vai ao seu encerramento, concluindo essa jornada de amadurecimento e amor desses lindos personagens, com a cena do momento no qual o Kenai mais havia desejado no começo do filme. O Kenai finalmente pode marcar sua mão na parede como alguém que compreendeu o propósito do seu totem, alguém que entendeu a força do amor, e como um menino que se transformou em homem ao se transformar em urso. Irmão Urso é bem mais que só uma simples história infantil. Ele é um filme sobre amizade, amadurecimento, crescimento pessoal e principalmente sobre amor. Não o amor por outro alguém no sentido romântico, mas o amor ao próximo, amor às coisas da vida, sejam elas lugares ou experiências. E o amor de irmão, não simplesmente por irmãos de sangue, mas também por aquelas pessoas que você encontra, que estão ali por você independente da situação. Essas são pessoas que são mais do que amigos, mas irmãos por uma vida toda.
Pessoalmente, essa é a minha animação favorita. Eu amo esse filme desde que eu era pequeno e agora mais velho, assistindo ele, eu só consigo passar a amar ainda mais essa obra. Esse filme me anima, me diverte e emociona, não importa quantas vezes eu veja. Eu adoro a animação, a história, as músicas e esses incríveis personagens. Então com esse vídeo eu espero poder ter passado pra você um pouco de tudo que eu amo e sinto ao assistir esse lindo filme chamado Irmão Urso.